5 virtudes bíblicas que devem ser vividas todos os dias segundo Jesus no Sermão da Montanha. Contextualização. O Sermão da Montanha, registrado em Mateus capítulos 5 a 7, é a espinha dorsal da ética cristã. Ali, Jesus estabelece o padrão do reino de Deus, não com base em aparências ou ritos externos, mas no coração transformado. É nesse contexto que ele revela virtudes essenciais para uma vida diária alinhada com a vontade divina. Jesus começa com as bem-aventuranças, Mateus 5 verso 3 ao 12, revelando o caráter do verdadeiro discípulo. Em seguida, chama esses discípulos de a sal da terra e a luz do mundo, a Mateus 5 verso 13 ao 16. O restante do sermão desdobra como essas virtudes se expressam na prática, em nossas palavras, desejos, relacionamentos e até mesmo na forma como tratamos os nossos inimigos. Neste estudo, vamos mergulhar em 5 dessas virtudes, aprofundando seus significados originais, suas implicações para o nosso cotidiano e como elas se conectam ao ensino de Jesus. 1. Mansidão, a força controlada do discípulo, Mateus 5 verso 5. No original grego, a palavra usada por Jesus para mansos é praus, termo que descrevia cavalos domesticados, poderosos, mas sob controle. Não é fraqueza, é domínio próprio orientado pelo Espírito. A mansidão se revela quando você ouve uma crítica sem explodir. Quando você escolhe o silêncio ao invés de rebater com raiva. Quando você prefere resolver um conflito com graça e não com superioridade. Vivemos em uma cultura onde andar o troco é visto como sinal de força. Mas Jesus nos chama à contramão, responder com brandura, mesmo quando feridos. Exemplo bíblico: Moisés é chamado de um homem mais manso sobre a terra em Números 12 verso 3. E foi justamente ele quem intercedeu pelos israelitas, mesmo após terem se rebelado. Quando foi a última vez que você respondeu com mansidão em vez de agressividade? Sua presença tem acalmado ou inflamado os ambientes. Que o Espírito Santo gere em você a mansidão de Cristo. Que, ao ser provocado, você seja lembrado de que foi chamado não para reagir como o mundo, mas para responder como o Salvador. Se este conteúdo está edificando a sua vida, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Isso nos ajuda a continuar espalhando a palavra. 2. Pureza de coração, a virtude esquecida, Mateus 5 verso 8. O termo grego kataros usado para puros indica algo limpo, sem mistura. Refere-se à sinceridade, à integridade interna, ao contrário da hipocrisia. Ser puro de coração não é ser perfeito, mas viver com integridade diante de Deus e dos homens. É não ter dupla face no trabalho e na igreja. É manter intenções honestas, mesmo quando ninguém está olhando. É buscar santidade não por medo, mas por amor. Exemplo bíblico: Davi, apesar de seus pecados, clamava: "Cria em mim um coração puro", Salmo 51 verso 10. Ele reconhecia que o maior problema não era externo, mas interno. Suas intenções são tão puras quanto suas palavras. Em que áreas da sua vida você tem permitido pequenas impurezas? Que o Senhor te purifique por dentro, e que a sua fé não seja um verniz, mas algo que nasce do íntimo. Lembre-se, os puros verão a Deus, e não há visão mais recompensadora. 3. Misericórdia, a marca de quem já foi alcançado, Mateus 5 verso 7. A palavra grega elemon traduzida como misericordioso expressa mais do que pena. Envolve compaixão ativa, uma disposição para aliviar o sofrimento do outro, como reflexo da misericórdia que Deus já nos mostrou. Jesus está ensinando que o cristão verdadeiro não é apenas justo, mas também compassivo. Ele sente a dor do outro e age. Exemplos práticos: perdoar quem falhou com você, como você foi perdoado. Ajudar alguém em necessidade, mesmo que isso te custe tempo e dinheiro. Lutar contra o julgamento apressado e abrir espaço para a graça. Exemplo bíblico: a parábola do bom samaritano em Lucas 10 verso 33 mostra alguém que teve compaixão e se aproximou do ferido. Ele não ficou só na emoção, mas agiu.
Você tem se importado com o sofrimento ao seu redor? Ou tem vivido anestesiado, centrado apenas em suas próprias dores? Que o mesmo Deus que teve misericórdia de você renove seu coração. Que você não seja apenas um receptor da graça, mas um canal dela no seu lar, na sua igreja e no mundo. 4. Fome e sede de justiça, o anseio pelo reino, Mateus 5 verso 6. As expressões a fome e a sede usadas por Jesus não são genéricas, mas intensas. No mundo antigo, significavam desespero pela sobrevivência. A palavra grega de kaiosin, traduzida como justiça, aponta tanto para a justiça diante de Deus quanto para ações corretas no mundo. Jesus não está falando de um desejo superficial, mas de uma urgência espiritual por ver a vontade de Deus feita aqui e agora. Exemplos práticos: lutar contra a corrupção no seu próprio coração e ambiente. Desejar mais a santidade do que o conforto. Ter o coração quebrantado diante da injustiça e não se conformar com ela. Exemplo bíblico: os profetas do Antigo Testamento clamavam por justiça social e fidelidade ao Senhor. Amós 5 verso 24 diz: antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Você tem sentido fome de ver a vontade de Deus prevalecer? Ou tem se conformado com o mínimo, com a religiosidade rasa? Que o Senhor reacenda em você o apetite pelas coisas do alto. Que a sua vida seja marcada não pela acomodação, mas pela busca incessante da justiça do reino. 5. Paz, a virtude dos filhos de Deus, Mateus 5 verso 9. Jesus declara bem-aventurados os pacificadores. O termo grego ernopoios é usado para descrever aqueles que constroem a paz, que atuam como agentes de reconciliação. Paz aqui não é ausência de conflito, mas presença ativa da reconciliação. O pacificador não foge dos conflitos, mas os enfrenta com sabedoria. Ele é um artesão da harmonia. Exemplos práticos: resolver desentendimentos na família com humildade. Promover diálogo e não fofoca nos grupos da igreja. Ser ponte entre pessoas rompidas. Exemplo bíblico: Jesus, o príncipe da paz, reconciliou o mundo com Deus por meio da cruz, Colossenses 1 verso 20. Ele não evitou o conflito, ele o resolveu. Você tem promovido reconciliação ou alimentado divisões? Em sua casa, você é ponte ou parede? Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja a sua bandeira. Que você seja reconhecido como filho de Deus porque, onde você está, a reconciliação floresce. Se este estudo falou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Não guarde essa palavra só para você, abençoe outras vidas também. E aproveite para assistir ao nosso próximo vídeo, onde traremos uma seleção especial de versículos para trazer paz. Você vai encontrar palavras de consolo e esperança para enfrentar a ansiedade, o medo e as incertezas da vida com o coração firme em Deus. Conclusão: as virtudes ensinadas por Jesus não são opcionais. São marcas visíveis do cidadão do reino. Ser manso, puro, misericordioso, faminto por justiça e pacificador é viver como sal da terra e luz do mundo. O mundo precisa desses sinais. Sua família precisa. Sua igreja precisa. E tudo começa com a disposição do coração. Você tem vivido essas virtudes todos os dias? Ou tem permitido que o ritmo do mundo apague o brilho da sua fé? Que o Espírito Santo te renove. Que o Sermão da Montanha não seja apenas lido, mas vivido, dia após dia.